Excelente evento. Tá pronto, Jaqueline? Ok, boa noite, senhoras e senhores, todos e todas e todes. É um prazer estarmos iniciando mais uma sessão do Congresso Internacional Mãos para a Paz, com educação para a paz e não violência. É o primeiro de muitos, e nós estamos muito felizes porque nós conseguimos congregar vários professores atravessando fronteiras. Mais de 70 países estão sendo representados nesse nosso congresso. Então, a paz está ganhando mesmo uma chance. E hoje nós vamos falar, das 19 até umas 21 horas, sobre modelos práticos de educação para a paz e não violência. E temos três senhores no assunto mesmo, que dominam o assunto com muita propriedade e, melhor, com muita fluidez, e vai ser uma conversa maravilhosa. Nós temos agora, eu vou chamar um a um, então eu vou guardar o currículo de cada um, mas só para dizer quem são eles. Temos o Claudio Sinot, temos o Sheikh Abdul Kabir e temos o Davi Winhouse, que é o nosso presidente do Congresso e fundador também da ONG Internacional Mãos para a Paz. Eu gostaria de dar logo boas-vindas ao Cláudio Sinot. Ele é baiano, mas é do mundo, é cidadão do mundo, e é especialista em terapia junguiana. Ele é escritor e conferencista e idealizador da série documental Depressão. Que tal conversarmos? Vamos conversar? Davi, agora eu vou chamar o nosso querido Cláudio. Davi vai ser o último da conversa, mas daqui a pouquinho a gente vai ouvi-lo. Cadê você, Cláudio? Vamos lá? Boa noite. Jaqueline, boa noite, obrigado, né, às pessoas presentes aqui, nosso Davi, né, que congregou todas essas pessoas em prol da paz, né? Você falou certo que eu sou baiano, só que eu sou baiano que nasceu em São Paulo, né? Então sou Ah, você já um virou prata da casa. sotero paulistano, né? Com muito orgulho desde os anos 90 aqui na Bahia, mas é uma alegria juntar-se a esse projeto, né, que se torna agora algo concretizado depois daquela abertura tão significativa que a gente teve ontem, que faz crescer uma chama no nosso coração. E quando Davi propôs a ideia, eu pensei na temática de falar ao encontro de si mesmo, que é o tema que eu escrevi, do livro que eu escrevi com a Iris, foi lançado no ano passado, então, em pleno turbilhão da pandemia, a gente trouxe a ideia do encontro consigo mesmo, como uma proposta de encontrarmos as raízes que fazem com que a gente não viva em paz. Não precisa ser especialista para verificar o quanto nós nos perdemos enquanto humanidade. As estatísticas da violência, dos diversos transtornos psíquicos, do desencontro humano, da destruição sistemática da natureza, nos dão conta de que nós precisamos realmente encontrar a nossa verdadeira natureza. Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra suíço, que inicialmente, né, esteve muito próximo a Sigmund Freud, mas depois desenvolveu toda uma teoria e uma psicologia da profundidade do ser. Certa feita ele foi perguntado se através dos sonhos dos pacientes ele poderia antever uma terceira guerra mundial. E aqui eu faço um parênteses, porque o repórter perguntou isso para ele, porque através dos sonhos dos pacientes, Jung previra tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. E depois de refletir um pouco, Jung vai dizer o seguinte: olha, é muito difícil hoje fazer essa previsão, porque antes a ideia da guerra não estava na mente das pessoas. Então, aquilo que o inconsciente coletivo trazia era muito mais claro de perceber. Hoje, a nossa psique é povoada de medos, inseguranças,
violência de toda parte, um senso de estar desancorado de si mesmo tão profundo que é difícil prever se haverá uma terceira guerra mundial. Mas uma coisa é certa, dizia ele, nós precisamos de mais psicologia, nós precisamos de mais entendimento da alma humana, nós precisamos mergulhar a fundo em quem somos, efetivamente, porque o homem, ele é a origem de todo o mal do porvir. Mas se ele é a origem do mal do porvir, também somos a solução desse porvir. E Jung iria trabalhar muito com o conceito de individuação, que não é o mesmo que individualização. A individuação é eu me tornar o indivíduo que sou em essência. É Davi se tornar Davi, Jaqueline se tornar Jaqueline. E por que não nos tornamos quem somos efetivamente? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, e por isso a proposta do encontro consigo é trazer o processo terapêutico como pano de fundo, não só daqueles que podem sistematicamente buscar uma terapia, que infelizmente não é acessível a todas as pessoas, mas que incluamos isso como um processo de educação de base, onde comecemos a lidar inicialmente com as nossas próprias emoções. Porque quando as nossas emoções estão em desalinho, quando não reconhecemos o nosso medo, a nossa raiva, quando não sabemos viver os nossos momentos de tristeza, toda essa perturbação interna da intensidade das emoções é projetada fora, na convivência humana. E ao não se conhecer, a própria sombra, aquilo que o indivíduo desconhece de si, é projetado nas suas relações. Nas relações próximas, de uma forma micro, e nas relações coletivas. E se nós estamos vendo todo esse processo de violência que ganha uma intensidade tremenda, e a depressão se transformou numa verdadeira pandemia. Isso, antes da pandemia, já era preocupante. Quando víamos as estatísticas da Organização Mundial da Saúde falando entre 200 e 300 milhões de pessoas no mundo afetadas pela depressão, muitas delas que chegaram, infelizmente, ao suicídio, nós vemos um grave problema que não é um problema individual, é coletivo. Porque quando começa a chegar na juventude, na infância, e você chega nas escolas e se depara com a automutilação, com os transtornos, com a agressividade, nós vemos que temos que fazer algo que possibilite essas crianças e jovens se conhecerem, para que o mundo que nós adultos construímos não as contamine, não as intoxique. Porque quando uma criança vive um problema dessa natureza, quando um coletivo de crianças vive um problema dessa natureza, o problema não está nelas. O problema está na coletividade que a cerca. E não bastam políticas de segurança pública, não bastam leis coercitivas, punitivas, se não houver um processo de transformação e possibilitar esses jovens, crianças e os adultos também olharem mais para si, até mesmo no intuito de facilitar o encontro com o outro. E daí a gente volta para o conceito de individuação. Quando Jung falava de individuação, ele dizia, olha, a individuação não é um processo do ego, pelo contrário, é quando o indivíduo se capacita, se habilita para ser o melhor indivíduo que ele pode ser, e com isso a coletividade ganha.
Infelizmente, quantas pessoas se perderam no processo da vida coletiva porque, ao não se conhecer, o indivíduo segue qualquer rumo, segue qualquer caminho, seja na busca de uma profissão, que muitas vezes é buscada porque vai dar o retorno financeiro, mas nem sempre faz com que ele se sinta pleno, e ao não se sentir pleno, abre espaço para os diversos transtornos que nós temos visto. E é por isso que, alguns anos atrás, quando eu e Iris percebemos que nos sonhos dos nossos pacientes tinha muita imagem de destruição, de crianças abandonadas e outras, nos reunimos com nosso amigo José Ribeiro, aqui presente, e decidimos fazer algo. Decidimos criar a série documentário Depressão. Que tal conversarmos? E, sem maiores recursos financeiros, com a cara e a coragem, como se diz, fizemos contatos com especialistas de várias áreas do saber, religiosos de várias vertentes, tentando encontrar respostas, não somente para explicar a doença. A doença já está muito bem explicada. A doença já está muito bem falada. Mas a gente precisa falar do caminho de construção para uma vida saudável do ser humano. E essa série documentário, que agora conta com 60 entrevistados até o momento, e outros já marcados para serem entrevistados, né? Dentre eles, Jean-Yves Leloup, da França, Anselm Grun, Roberto Cremo, nosso reitor da Unipaz, André Trigueiro, falando da ecologia, porque a gente quer apresentar um panorama amplo desse processo que é vivido porque o ser humano se perdeu de si. E, ao não se encontrar consigo, ele não consegue se encontrar da melhor maneira com o outro. Rollo May já dizia, se não me engano, nas décadas de 50, 60, que quando o ser humano não consegue contato com o outro pela via do afeto, ele o faz pela violência, porque nós precisamos do contato com o outro. E se a gente não faz pelo caminho de autoencontro, fazemos pelo caminho sombrio. E a violência é o caminho sombrio. E é por isso que esse processo de entrevistarmos pessoas, nos conectamos, e durante a pandemia, a solução da virtualidade, que naquele caos produzido, possibilitou encontros significativos para trazermos respostas, caminhos, possibilidades, porque existem caminhos para a paz. Basta ver todas essas pessoas reunidas aqui, hoje, desde amanhã, nos meses que passaram, pessoas que foram se juntando, congregando, de diversas áreas, de diversos locais. Eu quero paz e eu quero fazer algo. Às vezes as pessoas não sabem como, mas a gente precisa se unir, se agregar, para possibilitar um mínimo de conforto e consolo a esse panorama de devastação que a gente vive, a esse panorama de dificuldades, de transtornos que se potencializaram durante a pandemia, naquele processo tão intenso, e agora numa fase pelo menos mais tranquila em termos de mortalidade, mas que continua nos desafiando. Nós vemos voltarem as frustrações. Por quê? Porque ficou naquele tempo a ânsia de que a vida chegaria a um novo normal, mas a gente não pode voltar ao que era normal. A gente não pode voltar, porque o normal, em termos daquilo que se apresentava com maior frequência, foi o que nos adoeceu. Foi o que nos trouxe até esse momento. Por isso que Jung falava que a terapia não é o local que vai conduzir o indivíduo ao máximo de felicidade,
Mesmo porque as noções apresentadas de felicidade muitas vezes são muito egóicas. Porque se eu não posso ser feliz ao mesmo tempo que todas as pessoas, essa felicidade ela é muito ilusória, ela é muito efêmera, porque se existem pessoas que não participam desse banquete humano, nós estamos construindo uma felicidade ilusória. Por isso mesmo, o processo terapêutico, ele capacita o indivíduo a ter consciência de si. E por isso também a ideia da nossa série documentário foi trazer informações para que as pessoas se unam, se busquem e saibam que existem respostas, existem possibilidades, existem caminhos para vivermos em paz, para construirmos a paz, para finalmente estabelecermos, pelo menos, as bases de uma convivência humana saudável que começa com cada indivíduo consigo mesmo. Cada indivíduo consigo mesmo. E a gente precisa se comprometer com isso. Porque, às vezes, o mínimo que a gente faz de ter um olhar empático, de ter uma escuta atenta para uma pessoa, pode ser a salvação para a vida daquela pessoa. Pode ser um momento que expanda para que a pessoa pelo menos respire e veja: a vida tem solução. Eu não preciso me antecipar em decisões catastróficas que comprometam a minha vida e tragam ainda mais sofrimento, porque a vida nos surpreende tantas vezes. Aquilo que ontem parecia um obstáculo intransponível, no momento de sensibilidade, no momento de mais tranquilidade, eu começo a vislumbrar caminhos possíveis para encontrar-se comigo e, a partir disso, encontrar-me com o outro, com as outras pessoas, me encontrar com a espiritualidade, aqui espiritualidade não no sentido religioso, porque a religião pode ser apenas um caminho para a espiritualidade, mas espiritualidade é algo muito mais amplo, que não precisa necessariamente de uma religião, porque, como bem define Leonardo Boff, espiritualidade é relação com todas as forças vivas do universo. Portanto, é nesse sentido que nós precisamos fazer a nossa parte nesse autoencontro. E durante esse processo de construção da série documentário Depressão, que tal conversarmos, disponível nos canais do YouTube, Instagram, Facebook, gratuitamente, basta se inscrever e ter acesso às entrevistas. Me ocorreu também a letra de uma canção. E curioso, porque o título eu coloquei Vem Pazear. Pazear como um verbo, a paz como um verbo que eu conjugo e que parte inicialmente da primeira pessoa, mas vai encontrando também com as outras pessoas. E para concluir aqui esse primeiro momento de fala, eu vou colocar essa canção, compartilhar aqui, para que a gente possa pazear. Que lindo. Não podemos mais seguir esses caminhos que só trazem sofrimento e aflição. Já é hora de buscarmos novas trilhas, uma estrada que nos leve ao coração. Cada um tem que fazer
a sua parte. O segredo está em darmos nossas mãos e saber que a paz é sempre uma arte que precisa sentimento em ação. Vem pasear, a paz é ação. Vem pasear, cuidar da dor do teu irmão. Vem pasear, me dá tua mão. Vem pasear com muito amor no coração. Todos querem encontrar felicidade e também um melhor mundo pra viver. Começar exige fé, muita vontade e coragem pra mudar o nosso ser. Se sozinhos nós podemos muito pouco, nos unirmos vai diminuir a dor desse mundo que precisa de um rumo novo. O segredo está na paz e no amor. Vem pasear, a paz é ação. Vem pasear, cuidar da dor do teu irmão. Vem pasear, me dá tua mão. Vem pasear com muito amor no coração. Vem pasear, a paz é ação. Vem pasear, cuidar da dor do teu irmão. Vem pasear, me dá tua mão. Vem pasear com muito amor no coração. E eu contei com o querido Nando Cordelo, né, meu amigo querido, que colocou voz, e Glauco Andrade, né, para fazerem a interpretação da música. Parabéns, Cláudio. Olha, eu estava muito cansada antes de começar essa live. Eu confesso que eu renovei minhas forças com a sua paz, com o seu pasear em ação, viu? Parabéns. Muito lindo. E vamos dar continuidade, porque a gente ainda vai renovar ainda mais nossa força. Agora, com o Abdur Kadir, formado em Geografia pela UFRPR, estudou arte e psicologia nessa instituição. É também pós-graduado em Educação Infantil. Estuda há 23 anos os ensinamentos de Gurdjieff. Me corrija, viu, Cher, daqui a pouco. Além de estudar o sufismo há 23 anos, integrou-se ao sufismo de maneira mais direta há 9 anos. Frequentou uma escola chamada Tradição Sufi por 4 anos. E está agora no 6º ano, encarregado da Ordem Naqshbandi de Curitiba e há 2 anos sendo representante nacional da Ordem Sufi Naqshbandi do Brasil. Sua formação familiar é no catolicismo, mas desde sua adolescência, Abdul busca o conhecimento nas mais diversas crenças e tradições até finalmente encontrar seu caminho. Foi um caminho longo esse ou foi logo atravessando a esquina? Me conta essa história. Estou curiosa e me corrija os meus erros de pronúncia, porque eu tenho certeza que eu devo ter cometido alguns. Boa noite, Jaqueline, Davi, Cláudio, José, enfim, todos que estão nos acompanhando. Então,
o meu estudo prévio, antes de chegar no sufismo, era um proto-sufismo, digamos assim, com Gurdjieff, né? Gurdjieff. George Ivanovich Gurdjieff. E depois de ter ficado 14 anos no Instituto Gurdjieff, e várias pessoas que eram líderes desse caminho faleceram, morreram, que já eram velhinhas, né? Eu resolvi buscar a fonte do conhecimento de Gurdjieff para tentar saber, enfim, de onde ele tirou esses ensinamentos, essas ideias. E ele era uma pessoa muito misteriosa, mas ao mesmo tempo esse mistério era como uma brincadeira, digamos assim. E ele deixou algumas pistas nos seus livros. Por exemplo, a pista principal que ele deixou foi que os ensinamentos dele tinham origem num templo chamado Sarmung, e quem indicou para ele esse templo, Sarmung, foi um sufi chamado Bahauddin, né? E como não tinha muito mais pistas, depois de ler várias vezes os seus livros durante bastante tempo, eu resolvi ir atrás de quem era esse sufi Bahauddin. E eu descobri que Sufi Bahauddin é o patrono, digamos assim, da ordem Sufi Naqshbandi. Então, Naqshbandi. Então eu resolvi entrar na ordem Sufi Naqshbandi e ver se era aí que estavam as origens dos ensinamentos de Gurdjieff. E, graças a Deus, achei a origem dos ensinamentos de Gurdjieff. E depois de anos pesquisando, eu me deparei com um livro de um discípulo de Gurdjieff, que eu não tinha tido acesso antes de ter descoberto isso. É um livro chamado Gurdjieff Haciendo um Mundo Novo, em espanhol, Gurdjieff Fazendo um Mundo Novo. E nesse livro, John Bennett, ele traça a história de Gurdjieff desde que ele nasceu até o momento que ele morreu, e ele mostra como Gurdjieff retirou praticamente, pelo menos 70% dos ensinamentos dele da ordem Naqshbandi, e ele teve contato, pelo menos semestral, durante anos e anos com os mestres da ordem Naqshbandi para ir orientando como transmitir os ensinamentos dele para o Ocidente, né? Só que eu cheguei nisso por, digamos assim, pesquisa, intuição, mas depois que eu cheguei foi muito bom ver um livro que dizia o que eu tinha descoberto intuitivamente, né? Uma confirmação. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre a paz e a nossa visão sobre a paz. Então, o sufismo, ele está para o Islã, assim como, por exemplo, os franciscanos estão para o catolicismo, né? Então, um frei franciscano, ele não pode falar assim, puxa, eu não sou católico, eu só sou franciscano. Da mesma maneira, um sufi, ele não pode dizer assim, puxa, eu não sou muçulmano, eu sou só sufi, eu não sou muçulmano. Então, no primeiro momento, quando eu cheguei na ordem Naqshbandi, eu via o Islã como algo, até aqui na nossa conversa, contrário à paz, porque a gente tem muita informação da mídia que nos traz esse tipo de informação. Mas vejam, a palavra Islã, se a gente for ver etimologicamente, ela no árabe, e assim como imagino no hebraico, o Davi pode me falar se é assim, mas no árabe, as palavras elas têm uma raiz consonantal. Quer dizer, se eu pegar Islã, eu vou pegar as consoantes S, L e M. S, L e M é a raiz etimológica da palavra Islã, S, L e M. Agora, se a gente pegar uma palavra em árabe que significa paz, que é salam, e a gente ver a origem etimológica da palavra salam, a gente pegar as consoantes da palavra salam, vai ser S, L e M. Então, Islam e salam têm a mesma origem. Então, Islam é paz também, como salam. Mas então, por que a diferença da palavra Islam e salam? É porque Islam denota entrega a Deus. Você vai se entregar a Deus. Quando você conseguir se entregar a Deus de maneira plena, você está sendo um bom praticante do Islã. E como que a palavra paz se relaciona, então, com isso? Vejam, quando a pessoa se entrega plenamente a Deus, ela está em paz.
ela não precisa mais buscar a afirmação, o conflito. Ela encontrou a paz em Deus. E aonde entra o sufismo nisso? O sufismo é chamado de Tasawuf. Tasawuf é o nome árabe para o sufismo, que significa a ciência islâmica para a evolução espiritual. Então, eu agora trago aqui uma contribuição do Cláudio para a minha fala, que ele trouxe duas contribuições para que eu já ia falar aqui, fazer um link. Ele fala que parte da depressão, parte de um estado mais conflitivo e não de paz, está no fato das pessoas não conhecerem a si próprias, carecerem de si mesmas. Então, a pessoa que está plena consigo mesmo, que ela conhece a si mesma, então ela não precisa conflitar com outras pessoas, ela não precisa sair de um estado de paz. E o sufismo busca exatamente essa direção. Vejam que nós falávamos que o salam, paz, seria uma entrega a Deus. E o que impede um ser humano de se entregar a Deus? O próprio ego da pessoa. O ego da pessoa está toda hora trazendo N desejos diferentes, como o desejo do conflito também, né? A pessoa escuta alguém falando e já começa, puxa, mas eu vou questionar ele dessa maneira, vou contra-argumentar, não estou de acordo com isso. Então, o ego, ele quer se afirmar e, muitas vezes, o ego, para se afirmar, está em reduzir o outro. Aí começa uma das origens do conflito e do não sentimento de paz. Então, o Tasawuf, o sufismo, ele ensina como nós devemos nos auto-observar, nos auto-conhecer, e quem conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor, conhece a Deus. Então, aquela pessoa que ela mergulha profundamente dentro do seu ser e encontra a ela mesma dentro do seu ser, ela vai também encontrar aquilo que criou aquele ser, que é Deus. Deus criou aquele ser. Então, o sufismo, ele é um caminho que ensina a mitigar o ego, tentar diminuir o tamanho do ego para liberar um espaço interno para que Deus tome o coração da pessoa e a pessoa fique imersa, digamos assim, mergulhe na paz e no amor. E esse é o segundo link que eu trago do Cláudio, é a relação do coração, do amor e da paz, que eu vou finalizar a fala com isso. Mas essa meta de nós mitigarmos o ego, quer dizer, diminuirmos o espaço do ego dentro de nós, não é uma missão muito simples. É uma missão complexa, que custa, às vezes, anos, décadas de dedicação a si mesmo, dedicação a conhecer-se a si mesmo. E o que eu trago de diferente, como eu fiquei muito tempo no Instituto Gurdjieff, Gurdjieff ele trouxe caminhos excelentes para o autoconhecimento. Ele tem algumas técnicas de autoconhecimento excepcionais. Agora, como nós estávamos falando, aquele que conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor, esse autoconhecimento que o sufismo acrescenta, incrementa as técnicas de Gurdjieff, é nós buscarmos conhecer a Deus. Então, eu tenho duas vias de mitigação do ego, que é eu conhecer a mim mesmo e eu conhecer a Deus. Se eu conhecer a mim mesmo faz com que eu conheça a Deus, se eu conhecer mais a Deus, vai fazer com que eu conheça mais a mim mesmo. Então, são coisas que se ajudam mutuamente. Então, o sufismo ele traz, ademais das ferramentas que Gurdjieff tirou do sufismo, do autoconhecimento, ele traz essa busca de aproximação com Deus, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menor fica o nosso ego e a gente aumenta essa entrega a Deus, e a pessoa, então,
vai se sentir mais em paz, vai conhecer melhor a si mesma. E todo esse processo de diminuir o tamanho do ego, conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, se aproximar de Deus, o sufismo dá o nome de Jihad an-Nafs. Então vejam, para o sufismo só existe uma guerra. Jihad significa guerra. A gente está em guerra contra o nosso ego, digamos assim. A partir do momento que a gente consegue ter um certo domínio da manifestação do ego, a gente passa a ter um certo poder sobre o ego. E a gente precisa buscar esse poder sobre o ego para que a gente tenha esse espaço de paz dentro de nós. Porque o ego é aquele que vai gerar a não paz dentro de nós. E esse caminho de encontrar a paz é um caminho de também você perceber a realidade. Vejam que interessante. Agora fazer um terceiro link com o que o Cláudio trouxe. O Cláudio trouxe algumas experiências com sonhos. Pessoas, às vezes, trazem suas informações sobre si mesmas, que estão, digamos assim, escondidas dela, através dos sonhos. E nós estudamos também os sonhos. Então, a gente tem que buscar a compreensão da realidade do sonho, a gente tem que buscar a compreensão da realidade do mundo onírico, a gente tem que buscar a compreensão da realidade do mundo em que vivemos, buscar a compreensão da realidade política, da realidade social, para que a gente consiga completar esse caminho também do autoconhecimento. Então, o caminho para a paz é esse encher-se de si mesmo, encher-se de Deus, mas é um caminho que ele tem que ser composto por vários tijolos, digamos assim, e cada tijolo desse é a base para que, de fato, você encontre a paz dentro de você e consiga permanecer nesse espaço de paz dentro de você. Se você não estiver bem resolvido politicamente, socialmente, com os teus sonhos, economicamente, em todas as áreas da vida, nas tuas relações com a esposa, com os filhos, com os colegas, então você vai ter muitos gatilhos, digamos assim, para perder a paz e ir para momentos de conflito. Então, é importante que nós tenhamos toda essa base resolvida na nossa vida e nas áreas da nossa vida. E agora, fazendo um link com o vídeo do Cláudio, que tem uma hora que o vídeo fala que ele está trilhando, caminhando um caminho rumo ao coração. Para nós, do sufismo, a paz, ela reside no coração. Então, vejam como seria muito mais sutil a paz do que a gente imagina. Os mestres sufis, eles falam que é uma calamidade, digamos assim, uma coisa horrorosa, horrenda, se um ser humano magoa, fere o coração de um outro ser humano. Se eu ferir o coração de outro ser humano, eu estou ferindo o templo dele. Aquele ser humano, ele vive sem ele saber, ele sabendo ou não sabendo, o templo dele, o lugar onde ele pode se recolher, é o coração dele. Então, a partir do momento que eu firo o coração de outro ser humano, eu estou ferindo o templo dele, eu estou levando a guerra, o contrário da paz, para aquele ser humano. Então, o sufismo ele tem vários eixos de como nós deveríamos cuidar com o coração da pessoa que está à nossa frente. Como a gente chama de adab. Adab é uma palavra que tem múltiplas interpretações ou significâncias. Um significado seria gentileza. Como a gentileza pode respeitar o coração da pessoa que está na nossa frente? Então, o sufi, ele tenta e sabe que a base da espiritualidade é o adab. A partir do momento que ele treina
em como ser gentil com o outro, ele treina como respeitar, às vezes, o espaço de fala do outro. A pessoa vem falar conosco e a gente precisa dar ouvido, como falou o Cláudio. Então, o Adab é uma busca da compreensão do outro, o que cabe de nós para o outro. E vejam como isso também é um caminho para o próprio autoconhecimento e para o próprio encontro com Deus. Se eu sei que o outro está diante de mim e ele precisa que eu ouça ele durante 2 minutos, sem interromper ele, que ao interromper ele é uma forma de desrespeito, por exemplo, eu sei que quando eu estiver numa situação assim, eu também me sinto mais respeitado quando não for interrompido. Então, eu estou me conhecendo. Então, a pessoa que busca exercitar determinadas ferramentas, ela está caminhando em múltiplas direções para se conhecer a si mesmo, para encontrar a paz e o respeito ao coração do outro e para encontrar a Deus, né? Esse espaço do coração dentro de nós é o espaço que nós congregamos com Deus. Então, vou trazer aqui uma informação. Para o sufismo, a maneira como a gente define o sufismo, muitas vezes o sufismo é o caminho do coração. O sufi é aquele que caminha para o coração. E como é essa caminhada para o coração? Para nós, sufis, ou enfim, na verdade, sufi é aquele que já atingiu um nível muito elevado, mas para nós que somos aspirantes a sufis, nós sabemos que o coração, de fato, é um espaço sagrado. Fisicamente, existem alguns pontos espirituais dentro do coração. Esses pontos são um aqui acima à esquerda, um abaixo à esquerda, um abaixo à direita, outro acima à direita e um no centro. Então, o Sufi, ele faz algumas práticas como o dhikr, que é a lembrança de Deus, e essas práticas muitas vezes fazem com que um desses centros se abra. A gente chama de abertura do Latif. Nesse caso, se abrisse esse Latif aqui, esse era o Latif Qalb. E o Sufi, ele faz esse caminho para dentro do coração, fazendo práticas para abrir essas portas do coração. Então, eu abro uma primeira porta do coração, eu entrei no coração, eu já estou num espaço de paz. Quando a pessoa abre o Latif Qalb, ela já está num espaço de paz. Só que Deus, ele é infinito. E isso é incrível, porque o coração é a morada de Deus em nós. E se nós mergulharmos para dentro do coração, nós temos um oceano com limites infinitos. A gente pode mergulhar para dentro do coração, mergulhar, e ele não tem fim. E quando nós entramos no coração e mergulhamos para dentro dele, nós encontramos um outro espaço ainda maior dentro do coração que a gente chama de Latif Sir, que é o Latif como se fosse Senhor. Então, é um Latif, que o nome de Sir seria Senhor, né? O Latif Senhor. É um momento em que a pessoa que mergulhou e chegou nesse outro oceano, dentro do oceano do coração, ela começa a receber mensagens de Deus de maneira direta. Deus fala para a pessoa através de mensagens que ecoam no coração, mas às vezes vêm de maneira clara na mente também. Normalmente, quando acontece um processo desse, a mente esvazia por uns instantes e vem na terceira pessoa do singular, você deveria fazer tal coisa. E fica aquele eco, puxa, eu deveria fazer tal coisa. E você sente que é verdade. Essa é uma forma de receber uma inspiração divina. Mas é incrível e é infinito essas possibilidades. Já aconteceu aí, muito relatado, e a gente, enfim, pode falar com propriedades experienciais de experimentos, de a gente estar diante de alguém e olhar no olho da pessoa e Deus inspirar, essa pessoa fez isso, aquilo,
e ela tem um trauma devido a tal experiência que ela viveu. E você tem tudo isso em um segundo, de repente, e você olha para a pessoa e pensa assim, puxa, será que eu estou viajando? Será que não tem base na realidade isso? Mas a pessoa está diante de você, você pode confirmar. Meu irmão, por acaso você passou tal e tal experiência na tua vida e você viu tais coisas que te machucaram? Daí a pessoa fala, sim, isso aconteceu comigo. Então, qual a explicação disso a não ser Deus? Como que alguém pode saber intimidades da vida de uma outra pessoa sem nunca ter visto a pessoa? Porque Deus inspirou nesse espaço dentro do coração, que a gente chama de Latif Sir, várias informações sobre aquele ser humano que está diante de nós. Então, para nós, a verdadeira paz, ela será encontrada, vivenciada em cada ser humano e na coletividade a partir do momento que as pessoas saibam entrar nesse espaço do coração. Então, a partir do momento que elas vivam a abertura de coração, que a gente chama, então a pessoa ela está num espaço de paz. Que coisa linda! Eu vou falar de uma forma ecossistêmica do que eu entendi até então, né? Coração vem de core e ação. Core é o núcleo, né? Uma célula saudável, ela tem que ter um núcleo saudável. E nós humanos temos o coração como o órgão que nos deixa, de fato, até o último suspiro, né? A gente pode até perder o cérebro, mas se o coração pulsar, a gente não pode ir embora. É como se fosse o último código, né, de conexão com o tempo e a vida. E eu estou até aqui com uma ampulheta, porque eu fiquei de dar o tempo para vocês, mas a oração, o tempo, está sendo feita no caminho certo, no fluxo da vida, com ela mesmo, e o tempo. Mas a gente vai ter agora o Davi, que vai fazer um laço nesse presente lindo, porque o Davi é o grande idealizador de tudo isso. Se eu estou aqui conversando com vocês, conhecendo vocês e tantas outras pessoas incríveis, é por conta do Davi Windholz. Ele é presidente do Congresso, o primeiro de muitos, porque a gente vai fazer essa corrente do bem crescer. E ele tem bacharelado em educação na Universidade de Jerusalém, mestrado em terapia grupal, Gestalt e dinâmica de grupo pela Universidade de Tel Aviv. Tem doutorado ainda não finalizado em inteligência emocional e comunicação não violenta. É fundador e diretor da ONG Alternative, um centro de educação para a paz e não violência, trabalhando com israelenses e palestinos. Os projetos principais desenvolvidos por esse núcleo, ao núcleo aí do coração de novo, é o Centro Bilíngue Hebraico-Árabe para crianças e jovens judeus, cristãos, muçulmanos e drusos. 1 Billion Rising contra a violência à mulher, uma oficina de meditação de narrativas e solução de conflitos por meio da não violência. Coordenador do curso de facilitadores de grupo e sexualidade saudável e é membro do diretivo do movimento Two States, One Homeland, 2 estados, uma nação, a favor de uma confederação Israelo-Palestina. O que a gente quer saber do Davi agora? Você, Davi, que idealizou isso, eu sei que não foi sozinho, você tem o seu grande irmão, Sérgio Storch, que eu também tive a honra de conhecer e de chorar também pela sua partida, mas ele está aqui entre nós, porque a primeira vez que a gente fez uma live juntos era bem no dia do aniversário dele. Ninguém marcou essa data, foi assim, o acaso que nos protege, né? Seja essa conexão que você está falando do coração mais profundo, o Senhor, né? Do coração. Então, Davi, nós queremos agora ouvir você dando esse laço, nesse lindo presente que a gente está construindo juntos, com muito futuro pela frente. Ok. Antes de falar, eu só queria relacionar o que o Cláudio e o Abdul falaram, que para mim foi muito bom, porque eles falaram justamente, eu estava pensando como eu vou falar tudo aquilo que eu quero falar em 20 minutos, meia hora, e eles deram uma boa introdução. Eu quero começar com o Abdul, quando ele falou o Islã, Salam, em hebraico é Shalom, que também tem a mesma tipo de linguagem, que é as raízes, as 3 letras que formam as raízes. E as 3 letras que formam a raiz de Shalom é Shin Lamed Mem, que é Shalem, é pleno, é completo. E diz a Kabbalah
que Deus ocupava todo o espaço completo, mas para criar o mundo, ele teve que ele teve que se reduzir para poder criar um espaço vazio e nesse espaço criar o mundo. Eu interpreto isso como a redução do meu ego, ok? A eliminação do meu ego para poder criar o mundo para os outros. Então, isso vem muito a ver com o que o Abdul falou. E a outra coisa que eu queria conectar a nível da minha visão como judeu, como judaísmo, é o que o Cláudio comentou sobre a necessidade nossa de viver em grupo. As rezas judaicas só se realizam através do minyan, que é um grupo de 10 pessoas que você tem que reunir para começar a reza. Enquanto não tem 10 pessoas, você não começa a reza, a reza pública. Então, isso também é a necessidade de você estar em conjunto para rezar, o que forma o consciente coletivo, né? Você pode dizer o consciente coletivo a Deus, o consciente coletivo é uma força superior, a força da natureza, mas é a força coletiva que está aí na ideologia ou na filosofia do Yang. Eu quero, hoje, falar principalmente de uma prática. Eu só estou procurando onde ela está para poder share. Deixa só, então, aqui. Não é isso, não. Só um minutinho, eu vou reduzir isso para ver como eu acho. Já sei o que eu vou fazer. Ok, desculpa só um minutinho mais, eu tenho que abrir o PowerPoint para poder fazer o share. Ok. Agora sim. Ok, vocês estão vendo, a Sim. primeira página ainda está em hebraico, eu perdi a minha página em português, e então eu tive que refazer em base à página em hebraico. Ok, o ser humano, ele é sensorial, emocional e racional. Então, é um sistema que qualquer vivência que nós temos, ela é racional, ela é emocional e ela é sensorial. Então, não existe você estar numa sala de aula aprendendo somente uma parte racional. Eu estou falando aqui e cada um de vocês, inclusive eu, estamos tendo uma relação do nosso ser com a nossa sensoriedade, com a nossa emoção e com a nossa razão. Tudo aquilo que eu estou falando, vocês estão apreendendo o mundo que eu estou falando através desses 3 sistemas. E assim é que nós somos ser humano. Ser é a abreviação de sensorial, emocional e racional. Nosso sistema, hoje em dia, aquilo que o Cláudio falou sobre as ansiedades e que na sessão anterior trouxeram a porcentagem das depressões em professor, que Ney trouxe, a porcentagem de alunos que estão em depressão, de alunos que estão com violência, de professores que estão totalmente em desgaste físico e de uma forma na qual gira um escapismo ou uma violência, eu vou tentar hoje dar o que nós chamamos, o meu modelo da psicopedagogia do amor, que é a base
E dela a gente partiu para o modelo prático da psicopedagogia do amor. Então, eu vou tentar reduzir isso, porque isso é todo um curso de pelo menos 36 horas, eu vou tentar reduzir isso em 30 minutos, em 20 minutos. Então, o ser humano, o cérebro do ser humano é formado de 3 camadas, o que a gente pode chamar, ou de 3 cérebros. O cérebro reptil, que é o primeiro cérebro, que é o cérebro que todos os animais possuem. E nesse cérebro estão nossos, desculpa, estão os nossos instintos, estão todos os nossos sistemas que regulam o organismo de forma automática, independente de nosso pensar, de nosso comando, como pressão do corpo, como a fome, como a sede, e assim por diante, como a capacidade ou o drive sexual. Esse cérebro é o cérebro que vai movimentar a nós a tomar uma ação e vai dizer, Davi, você precisa comer, então você está com fome. Davi, você precisa beber, então você está com sede. Davi, você precisa reproduzir, então você está excitado. Essa é a parte do cérebro que nós chamamos de cérebro reptil, é o cérebro instintivo. Nesse cérebro está o sistema do fight-flight, que quando eu estou a perigo, quando tenho que sobreviver, eu ativo ou o sistema fight, que é a luta, ou o sistema flight, que é a fuga. Então, esse é o primeiro cérebro do ser humano, ou de todos os animais. Com a evolução, e aqui eu sempre digo, as pessoas religiosas que acreditam que o ser humano foi formado como é, e não pela evolução, de acordo com Darwin, Deus criou os animais, todos os animais, só com um cérebro, os mamíferos com 2 cérebros e os primatas com 3 cérebros. Darwin diz que isso foi uma evolução durante milhões de anos. O segundo cérebro é o cérebro límbico, que é onde estão as emoções. E o principal é que ali tem o sistema límbico, que tem ali a amígdala, que é onde se deposita, junto com o hipotálamo, as memórias, primeiras memórias. E ali é o depósito das emoções. Então, qualquer acontecimento nos primeiros anos de vida, que nós ainda não temos desenvolvido o terceiro cérebro, todos os acontecimentos, todas as vivências são depositadas no cérebro límbico e unidas à emoção. Por isso que nós falamos muito que nos primeiros 2, 3 anos da criança é importantíssimo a relação emocional com ela, porque qualquer vivência que ela vai ter, ela vai gravar, vai marcar em seu próprio corpo, em sua própria memória, nesse cérebro límbico. Esse cérebro límbico possibilitou aos mamíferos a proteção aos filhos, porque, por exemplo, um réptil ele é capaz, se ele está com fome, de comer seus próprios ovos, por exemplo. Um réptil não. Um réptil vai defender o seu filhote até o fim da vida. Existem experiências maravilhosas com animais e com seres humanos do sacrifício dos pais, principalmente das mães, para salvar a vida dos seus filhotes. Então, esse é o segundo cérebro. O terceiro cérebro é o cérebro neocortical, que é o que nós chamamos de cérebro dos primatas, que são macaco e o ser humano, com diferenças muito grandes na formação desse cérebro. E esse cérebro é onde se deposita as informações racionais, os dados, o que nós chamamos de data, e ali se deposita todo o conhecimento racional. Então, nós temos 3 tipos de depósito de vivências. A primeira, instintiva, a segunda, emocional, e a terceira, racional.
2 psicólogos descobriram que existe uma relação entre o cérebro superior e o cérebro límbico, o cérebro emocional. Qualquer mensagem que chega vai a um ponto no cérebro racional, que tem um diálogo com o cérebro emocional. O cérebro emocional tem um diálogo com o cérebro instintivo. Mas o que acontece? Qualquer informação que chega no cérebro racional, ele vai dialogar com o cérebro racional, com o cérebro emocional. Mas, em momentos de sobrevivência, de perigo, o cérebro, a mensagem chega diretamente no cérebro racional. Ela corta o processo do cérebro racional. Não vou entrar em detalhes do porquê, mas existe uma enzima que corta essa comunicação em casos de perigo. Por que foi feito isso? O ser humano foi criado ou se desenvolveu para sobreviver através disso. O cérebro racional vai fazer todo um processo de análise da situação. O cérebro emocional vai tomar uma solução imediata. Uma solução tomada no cérebro racional leva de 30 a 60 segundos. No cérebro emocional, leva de 1 milésimo de segundo. Então, se eu estou numa floresta, por exemplo, e vejo um leão na minha frente, eu não vou ficar analisando os 30 ou 60 segundos quem é o animal, se ele vai me atacar, por onde ele vai me atacar, etc. Ok? A mensagem vai direta para o cérebro emocional, em 1 milésimo de segundo, ele manda a mensagem para o cérebro instintivo, e o cérebro instintivo fala, é leão, vamos pelo flight, vamos fugir. Se é um bichinho menor, ele fala, ok, vamos pelo fight, vamos atacar e vamos ter comida amanhã para nós. Então, esse processo era um processo de sobrevivência. Mas o que acontece quando, no mundo moderno, nós estamos o tempo inteiro acreditando que a nossa sobrevivência está atacada? Inclusive, se eu tomo Israel, que é um país muito pressionado, muitas vezes, quando a gente está na fila e vem alguém de longe, a gente já está preparado para atacar ele. Não, ele vai querer entrar na nossa frente, ele vai comer a nossa fila. Quer dizer, quando isso não é uma questão de sobrevivência, mas nós automaticamente passamos a mensagem para o cérebro emocional e agimos pelo fight. Já vamos atacar a pessoa. Ela já está longe e nós já estamos dizendo, não, vai lá para o fim da fila. Quer dizer, a pessoa nem se aproximou e nós já estamos atacando. Parte desse sistema de fight-flight é o que eu traduzi todo esse sistema no círculo do medo e da raiva. O medo e da raiva é esse sistema que anula o processo racional e o diálogo entre o racional e o emocional. Então, esse processo, ele entra, você tem 3 entradas para entrar dentro do círculo do medo e da raiva. A primeira é a frustração. O que é a frustração? É qualquer coisa que não cumpre com aquilo que eu ansiei. Muitas vezes, eu sempre em palestras com os pais, eu digo, quando nascem nossos filhos, não nasce um filho, nasce 2 filhos. Aquele que é o filho e aquele que queremos que ele seja. E aí eu falo, em algum momento da vida, nós temos que nos desfazer de um deles. Se nós desfazemos daquele que ele é, logicamente nós estamos criando um conflito com aquele que nós queremos que seja, porque ele não é aquilo. Então, essa é a frustração. É a frustração de uma criança que, na sala de aula, a professora, a todo tempo, faz esse movimento para ele ou entrega uma prova com nota 3, 4, 0. Frustração é um casal que se separa e está num processo de frustração. Frustração é qualquer questão de que eu não cumpro com aquilo que eu esperava. Eu esperava com 40 anos
estar numa posição profissional, estar numa profissão econômica, estar em várias situações, e não cheguei a isso, tem uma determinada frustração. A segunda é a crise. A crise é algo que passa de um momento ao outro sem ter um processo de poder fazer uma interiorização dessa mudança. Por exemplo, mudar de um país por outro à força. Os refugiados, por exemplo. Tá? Então, refugiado é uma situação que eu saio de um lugar, de uma cultura, vou a outra cultura e entro em conflito com isso. Há uma crise, de novo, é um divórcio. Uma crise é uma perda econômica. Uma crise é uma questão de perder uma identidade e não saber aonde eu estou. Okay? Crise da identidade, crise dos anos 40 nos homens, e assim por diante. A terceira porta é a sobrecarga emocional. É quando eu estou emocionalmente sobrecarregado, o que a gente sempre representa por uma coisa, estou até aqui, ok? Agora, pode ser uma sobrecarga causada por um motivo real ou por um motivo irreal. Quando nós nos frustramos, temos uma sobrecarga emocional e temos uma crise, nós entramos no círculo do medo e da raiva. Eu só vou dar um exemplo de Israel. A imigração etíope, os judeus negros da Etiópia. Os judeus negros da Etiópia, eles, na Etiópia, eram chamados de judeus, pejorativamente. Fizeram imigração a Israel, uma crise de uma cultura dar contato com a natureza, uma cultura determinada agrícola, chegando a um país desenvolvido com uma cultura ocidental, aonde eles passaram a ser chamados de negros ou de pretos, ok? De uma forma pejorativa. Perderam, na caminhada para sair da Etiópia, eles perderam familiares. Não tem uma família etíope em Israel que não perdeu alguém no deserto, ou que as mulheres não foram violentadas nesse processo. Então, por bandos de criminosos no deserto. Então, essa população teve frustração, sobrecarga emocional e crise. E era uma população muito tranquila. Agora, o que aconteceu com ela? Aconteceu que, de repente, ela começou a ir para dois processos, ou fight ou flight. Então, o que é o flight? O flight pode chegar até as drogas ou suicídio. O fight pode chegar à violência verbal, à violência física ou até à violência criminal. Então, nesse processo, as pessoas entram no círculo da raiva e do medo e da raiva, e é muito fácil entrar hoje em dia. Como eu disse, a qualquer momento a gente entra. É o que a gente chama de pavio curto. As pessoas que têm pavio curto entram facilmente aí. Imagine uma criança que sofre bullying. Imagine um adulto que sofre uma sobrecarga emocional, seja ela no trabalho, seja ela na casa. Então, toda essa reação, o que vai acontecer? O fight vai criar um hiperativismo, uma agressividade, uma violência verbal e física e um estresse. O flight vai criar a passividade, a fuga, a depressão e o vício. Tanto o fight como o flight vão levar a uma baixa no sistema imunológico, que eu também não vou entrar, hoje já é totalmente comprovada. Quando começamos com esse processo de inteligência emocional, de inteligências múltiplas, era só uma teoria. Com o desenvolvimento da psiconeurologia, realmente, hoje em dia, está totalmente provado que tanto fight como flight, de uma forma constante, ela baixa o sistema imunológico. Baixou o sistema imunológico, nós temos doenças físicas, não
doenças psicológicas. O Fight, nós vamos dar para a criança a Ritalina. O Flight, nós vamos dar o Prozac. E a sociedade ocidental intuba a todos nós de Prozac ou de Ritalina. Nos Estados Unidos, em torno de 35% das crianças tomam Ritalina e baixaram a idade de dar Ritalina às crianças de idade de 4, 5 anos. Tá? Inclusive, uma companheira minha contou uma piada, né, meio piada, ela falou, não, 4, 5 anos é muito alta a idade. Nós temos que, na hora que a criança está na barriga, contar quantas batidas de perna ela deu na barriga da mãe e injetar a Ritalina para ela parar de dar soquinho na barriga da mãe. Quer dizer, chegou a um ponto que o abuso, tanto da Ritalina como do Prozac, na sociedade ocidental, acham que essa é a solução. E essa não é a solução. Nós podemos provar que, através do nosso sistema educacional, essa não é a solução. Então, qual é a solução? Qual é o processo? O processo é evitar a entrada, criar um sistema que evite a entrada no sistema do medo e da raiva. E, se entrei no sistema, é sair o mais rápido possível. É instrumentalizar a criança e o adulto a sair o mais rápido possível. É muito fácil falar isso, mas então como nós fazemos isso? Qual é a metodologia que a gente pode usar com a criança e com o adulto para que isso aconteça? E é o que nós chamamos, ou eu chamei, esse é mais ou menos o meu trabalho central, do círculo do medo ao círculo do contato, né? E o processo, a metodologia é o processo educacional. O círculo do contato é um círculo no qual nós começamos com uma concentração, ação, contato, sublimação. Não, está invertido aqui, desculpa. Nós começamos com uma análise das sensações, emoções, conscientização, captação de energia, concentração, ação, contato e sublimação. Ou seja, nós nos conscientizamos quais são as nossas sensações naquele momento que nós estamos entrando no círculo do medo e da raiva. Quais são nossas emoções? Nós nos conscientizamos do porquê estamos entrando aí. Nós captamos energia, nós nos concentramos e aí atuamos para evitar de entrar. E isso é o que eu chamo de contato, do que o Cláudio falou, contato de si consigo e a solução de não entrar no círculo do medo e da raiva. E a sublimação é o recuo, é o acalmar-se, ok? Se a gente vê um gato, o gato é fácil você analisar em que ponto desse processo ele está. Porque um gato, ele olha e analisa as sensações, ele tem uma emoção, ele se conscientiza de que alguma coisa má vai acontecer com ele capta energia. Como que ele capta energia? Ele se recua, ele faz aquela forma, né, de se curvar para cima e de se preparar ou para atacar ou para fugir. E aí vem a concentração e a ação que ele vai fazer. Nesse processo, para você criar esse processo, você precisa fazer duas coisas paralelamente. Uma é criar um processo a largo prazo e o outro criar uma instrumentalização. O que a Susan Andrews disse na palestra dela, o kit de ferramentas. Então, o que é esse processo? O primeiro ponto é a conscientização. É eu estar consciente de como eu penso, como eu sinto, quais são as sensações do meu corpo, quais são os meus valores, quando eu atuo de tal forma, quando eu
fico bravo com alguém, quando eu vejo uma pessoa e me sinto mal com ela, e assim por diante. É você se conscientizar, o que Pichon Rivière falou, é se conscientizar do seu ecro, do seu total, do seu ser. Gerenciamento é no momento que eu me conscientizo, eu gerencio as minhas emoções. Gerenciar emoção é diferente do que dirigir emoções. Dirigir emoções é apagar elas ou esquecer que elas existem. Gerenciar é ter consciência de que eu estou com raiva com alguém e transmitir essa raiva, mas de uma forma não violenta. É saber como eu faço essa transformação de, por um lado, não guardar essa raiva, essa violência dentro de mim, ok? Porque aí ela vai se converter em algo negativo para mim, mas como eu tiro essa raiva, como eu tiro essa violência, mas gerenciando ela de tal forma que eu posso falar com a pessoa de que eu estou com raiva dela, de que ela me magoou, de que ela me machucou, e assim por diante. Relação à vida. Relação à vida, Jaqueline, só me avisa quanto tempo eu estou indo, tá? Relação à vida, nós temos 5 pontos. O primeiro ponto é a situação de você ser otimista ou pessimista, tá? Uau. Ok. Então, eu não vou explicar. É ser otimista ou pessimista. O segundo ponto é ser vítima ou assumir a responsabilidade dos seus atos. O terceiro ponto é você ter medo à vida ou amor à vida. Tá? Esses são os principais 3 pontos de relação à vida. A empatia é a conscientização em relação ao outro. É me colocar no lugar do outro e saber, tentar entender o que ele pensa, o que ele sente, quais são as sensações dele, quais são os valores deles, para poder, no final, o 5º ponto desse processo, comunicação positiva. No nosso sistema educacional, nós passamos com a criança esses 5 elementos do processo. E quais são os elementos de instrumentalização? Então, uma coisa é a largo prazo, mas até que a criança passa todo esse processo, o adulto passa todo esse processo, ela já entrou no círculo do medo e da raiva, ok? E ela ainda não tem esse processo, essa conscientização, toda essa interiorização para poder ter forças para sair. Então, nós damos instrumentos práticos para ela, que ela pega a bolsa dela e tira um determinado instrumento. Então, o primeiro é captar o mundo, apreender o mundo através do desenvolvimento da parte sensorial dela. Nós, em geral, ensinamos as crianças no jardim de infância os 5 sentidos. Ela entra no primeiro ano, a gente esquece dos 5 sentidos e a gente esquece das emoções, abre uma gaveta, bota as sensações, bota as emoções, tranca e fica só com a parte racional. Então, apreender o mundo é, durante todo o processo educacional, estar sempre em contato com a parte sensorial e com a parte emocional. Falar de várias formas. Podemos falar através da palavra, de uma pintura, de uma música, de um movimento, através de inteligências múltiplas, de todas as inteligências que temos dentro de nós. Humor. Quando a gente usa uma cultura de humor, a gente consegue criar um ambiente no qual nós nos sentimos felizes, sentimos seguros. A gente sempre diz, para você sorrir, você precisa aplicar 5, 6 músculos. Para você ficar bravo, você precisa aplicar 24 músculos no rosto. Então, é melhor primeiro rir, porque você também faz menos rugas no rosto com a idade. Relaxamento
Gerenciar as raivas logicamente, está bem claro, existem várias maneiras de gerenciar as raivas, de extrapolar as raivas, ok? Uma das oficinas que eu faço é a oficina do grito, ok? As pessoas gritarem, 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 até que se sentem vazias, e é impressionante ver como, depois disso, as raivas se foram, como que se tivesse posto algum material de diluição, e as raivas, com um grito, vão se diluindo, diluindo, diluindo. Relaxamento, a Susan falou nisso, e é realmente a meditação do coração, é mindfulness, é todo tipo de relaxamento. O Michael faz outros tipos de relaxamento. Vida grupal, o que o Cláudio comentou. Existem provas hoje em dia que a vida grupal, a vida comunitária é fundamental para você não entrar no círculo do medo e da raiva e poder, na hora que você entra, você sai. Uma das coisas mais bonitas que tem uma tribo africana é que quando alguém comete um erro, essa pessoa se faz um círculo das pessoas da tribo, essa pessoa vem para o centro e, em vez de criticá-la, as pessoas falam as coisas boas que ele já fez na vida. Ok? Então, é impressionante, em vez de você falar, não, porque você é isso, isso, fez isso, 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 você é um idiota, você fez isso, você é um zero, não sei o quê. Não, eles lembram todas as coisas boas que ele fez, e isso é o apoio grupal. Contato com a natureza, já tivemos na última sessão, e só quero mais uma coisa antes, duas coisas de apontar. Uma é desligar o celular. Nós temos que aprender e ensinar às nossas crianças que não são as máquinas que nos dominam, somos nós que dominamos as máquinas. E em todas as máquinas tem um botãozinho que se chama on-off. E nós temos que aprender a usar o on e a usar o off. E a saber quando usar o on e quando usar o off. Para ter também o controle sobre a nossa vida, porque senão as máquinas nos controlam e nós perdemos totalmente o controle de nossas ações. E a última coisa que eu queria é um pouco sobre sexualidade positiva. Está comprovado, isso já vem desde Reich, da carcaça de Reich, do tatu, que trouxeram como exemplo, se não me engano, a Lídia, a sexualidade positiva. Quando eu digo sexualidade positiva, ou sexualidade saudável, é o ato sexual junto com amor, com respeito, com amizade, com todos os elementos que dão força ao final a essa sexualidade. Nós ensinamos, a sexualidade começa na idade tenra, quando nós ensinamos os 5 sentidos, desenvolvemos a parte sensorial da criança, porque sexo é sensorialidade, não sei como se diz, é a parte sensorial, é o toque, é o abraço e assim por diante. E daí vem, depois são as partes emocionais, e no final é realmente a parte técnica de uma questão sexual. Então, sem você criar no processo educativo a sexualidade positiva, é uma das grandes frustrações que nós vamos ver depois. Eu, como terapeuta de casal, é realmente uma das forças mais frustrantes dentro da vida de um casal. Bom, tem muito mais o que falar, mas a última coisa que eu quero falar é que é muito fácil entrar no círculo do medo e da raiva e muito difícil sair. É muito difícil entrar no círculo do contato e muito fácil sair. E todo o processo educativo que nós fazemos, nós temos um processo com crianças que se chama Volta ao Mundo, é justamente para desenvolver esse processo e dar à criança essa instrumentalização para que ela possa sair ou não entrar no círculo ou sair. Só vou dar o último exemplo. Nós damos para as crianças uma caixinha
de fósforo com 5 coisas lá dentro. Uma é uma pedrinha que ela pode segurar quando ela está com raiva, quando ela está frustrada, e ela assume a energia dessa pedra. A outra é uma bolha de uma determinada cor. Elas fecham os olhos e elas conseguem criar uma bolha ao seu redor. E essa bolha tem uma qualidade: ninguém consegue enfiar a mão para dentro dessa bolha. A criança que está por dentro pode tirar o braço para fora dessa bolha. Então, no momento que ela é atacada, a gente ensina, desculpa os professores, quando os professores agridem as crianças, a gente fala para as crianças: fecha o olho, imaginem a bolha, olhem para a professora e comecem a dar um sorriso, porque ela não vai poder atingir a vocês com essa bolha. Nós temos também um animal, cada criança escolhe um animal, que é o animal que, quando ela está em depressão, quando ela precisa de ajuda, ela chama esse animal senta ao lado dela e conversa com ela. E o último presente é o lugar que ela mais se sente seguro, que é o lugar onde ela vai para lá e vai chamar esse animal. Então, são presentes que nós ensinamos, além da meditação, como a criança usa isso para, em um determinado momento que ela está entrando no círculo do medo da raiva, ou que ela já entrou no círculo do medo da raiva, abrir a caixinha de fósforo e chamar um desses instrumentos. Muito obrigado pela escuta e acho que por hoje foi suficiente. Sensacional essa aula, viu? Foi um conteúdo somando com o outro, né? Fizemos uma boa sinfonia hoje da paz e do coração, do mestre coração. Vocês têm considerações finais? Temos perguntas de quem está presente? Podemos ter uns 5 minutinhos a 10 minutinhos para fazer essa wrap-up, né? Esse fechamento. Que acho que também está na hora de descansar, né? O que é que vocês acham? Temos perguntas, temos considerações finais. Eu estou muito lisonjeada de ter feito a moderação desse encontro, que, na verdade, foi mais uma escuta muito ativa e vou levar esse dia para a vida, assim. Eu quero essa caixinha, viu, Davi? Eu quero essa caixinha, vou fazer essa caixinha para mim. E também aprendi muito com o Sher Abud. Poxa, eu não sabia dessa magnitude da Sufi, né? Como tem tanta conexão também com o judaísmo, né? Eu também sou judia e eu vejo que há tanta conexão com a Cabala, com os ensinamentos mesmo ancestrais, que tem a ver também com Jung, que traz todo esse inconsciente coletivo. E ele fez as mandalas, né? Em relação às comunidades que ele conheceu. Você vê que todo mundo se encontra num centro, num círculo virtuoso, numa ciranda, né? A gente está precisando dançar uma ciranda juntos. Lindíssimo. Eu comentei, Jaqueline, com o Abdul, que em Israel a gente tinha um programa educacional com adultos, e num desses programas nós levamos duas vezes a uma oficina do giro de Sufi. Ai, que E lindo, é lindo aquilo. eu aprendi a girar. E eu venho de uma família judia religiosa e sempre, na infância rezei. Como adulto fiz muitas meditações, fiz fantasia dirigida. Mas quando eu comecei a girar, primeiro que a pessoa que me ensinou a girar não acreditava que eu estava girando naquela velocidade e durante 20 minutos. Que Eu coisa. entrei em transe total e posso dizer que foi a maior experiência que eu tive a nível de me superar. Que coisa linda. É incrível. O Abdul Kadir, isso ele não contou, ele faz oficinas de giro, e ele era para estar no presencial para fazer uma oficina de giro. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, Ainda. mas em algum momento nós vamos ter a oportunidade de ter o Abdul e fazer uma sessão para nós. Ah, fiquei curiosíssimo.
Se Deus quiser, dia 2 ou 3 de outubro, que o Davi estará em Curitiba, se Deus quiser, dará para a gente fazer o Davi. Que lindo! Está convidada a ir para Curitiba. Ok, gente, por minha parte, muito obrigado. Jaqueline, muito obrigado por nos acompanhar. Jaqueline está fazendo o maior esforço. Ela vai para o trabalho dela, aí, no pouco tempo que ela tem livre, ela está conosco. Então, muito Tem sido. obrigado. E Eu obrigado, agradeço, Cláudio. Obrigado, Abdul. Eu que agradeço essa agradeço também, oportunidade. né? Muito bem. Agradeço, nossa, a alegria imensa, né, Jaqueline, assim, né, ter esses encontros tão ricos de ensinamentos, né? E às vezes até isso, né, de ficar algo para apresentar, dar aquela pontinha de gosto daí de buscar mais. Eu É aprendi verdade. muito essa noite aqui com todos e E agradeço. eu te digo em nome da equipe de intérpretes do Catálogo de Tradutores e da Vega Comunicação Internacional, nós fizemos uma verdadeira força-tarefa para atender esse evento lindíssimo, que tem todo um pré-congresso, com aulas maravilhosas. E hoje a gente teve a sorte também de traduzir algumas dessas sessões. A gente quer isso para a vida, sabe? Isso é propósito. E vocês nos ajudam a acreditar de que esse é o caminho a seguir, né? Vamos investir nessa democratização do conhecimento que, graças ao online, nós estamos conseguindo fazer. Então, vamos em frente com o giro ao vivo e também juntando corações sem fronteiras pela internet. Vamos fazer as duas coisas. Muito obrigada pela oportunidade e boa noite, né? Shabbat Shalom para quem é de Israel. Como é que a gente fala hoje, Abdul, no top? Hã? Assalamu alaikum. Salam aleikum. E na linguagem yugiana, Cláudia, como é que a gente se despede hoje dessa noite memorável? Busquemos a nossa individuação, porque o Lindo, self é nosso Deus interno. lindo. Boa noite. Boa noite. Ouve, já que me ouve. Finalizamos? Sim, querida, amanhã você vem? Que horas você vem amanhã, se você Não, puder amanhã eu vir? não estou, não. Amanhã eu não estou Tá, escalada, não. tá bom então, meu bem. Bom Beijo. descanso para você. Querida. Tá bom. Muito obrigada. Beijão, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.